uns filmes que quando a gente começa a assistir, a gente tem uma ideia completamente formada, e aí você termina ele percebendo que ele queria falar de várias outras coisas ao mesmo tempo. Tem monstro, tem religião, tem racismo, tem demônio, tem crítica cultural, tem segregação e música. Tem muita música, muita mesmo. E o pior é que você nem imaginava que ele seria um filme de musical. Hoje nós vamos falar sobre Pecadores. Então senta, pega o seu café e vamos resenhar. Primeiro de tudo, eu gostaria de fazer um adendo aqui nesse vídeo para dizer que eu estou fazendo algumas mudanças, então esse vídeo aqui pode ficar um pouquinho diferente dos outros na dinâmica, pelo menos aqui no comecinho, mas também para relembrar que os vídeos são totalmente minha opinião sobre o filme, a minha visão sobre os filmes. Eu não sou crítica de cinema, eu não assisto o filme com intenção de ficar analisando coisas... Eu não fico analisando os termos técnicos de um filme. Então, eu só assisto o filme e depois eu trago a minha impressão sobre o filme aqui. Então, só para deixar isso bem claro, porque eu tenho certeza que essa resenha aqui vai gerar algumas discussões por aí. Então, era só para relembrar isso. E também para dizer que eu assisti esse filme, Os Pecadores, com duas opiniões formadas. Uma opinião totalmente oposta da outra, que não eram as minhas, né, no caso. E quando eu vi o trailer do filme, eu entendi que ele era um filme de vampiros e que seria um formato diferente de filme de terror do que a gente já estava acostumado. Se passa numa década diferente e tal, tem a questão do blues, a música, e eu esperava, né, que fosse um filme de terror um pouco diferente nesse sentido. Então, eu comecei o filme, eu já fui assistir o filme tendo essas duas impressões diferentes, uma diferente da outra, e eu precisava tirar a minha própria conclusão. Por isso que eu fui assistir o filme, até porque foi uma indicação de uma seguidora para poder resenhar aqui. Então, sem mais delongas, bora começar a nossa resenha de hoje. Então, quando eu vi a proposta desse filme, logo de cara eu já pensei, bom, Michael B. Jordan, terror, vampiro, pronto. Eu já estava esperando um filme de terror. Só que não foi exatamente isso que eu recebi. Porque o que eu achei é que Pecadores passa muito tempo tentando passar uma mensagem sobre história de uma cultura, identidade, racismo, música. E ele faz isso muito mais do que o terror, no caso. Só que isso não é necessariamente um problema, porque a gente tem muitos filmes de terror que fogem um pouco da regra do terror e tal. Mas o problema é justamente que quando eu vi o trailer, eu esperava assistir um filme de terror. E aí eu vi outra coisa. E se tem uma coisa que eu detesto muito, assim, é o meu gosto, é a minha opinião, eu não gosto, gente, não tem jeito, não tem nada nesse mundo que me faça gostar de musical. Eu detesto musical, eu não gosto. Eu acho que é muito chato, muito muita enrolação. Quando você quer que desenrola o negócio e as pessoas ficam só cantando, parece que você tá dentro de um filme da Disney. E, sabe, a qualquer momento você acha que vai aparecer a Branca de Neve lá com os passarinhos cantando. Gente, foco, né? Então, assim, ficou aí já esse tapa aí pra você, porque eu detesto musical. Então, Os Pecadores, você já pode ter certeza que pra mim não vai ter 5 estrelas justamente por conta disso. Mas calma, vamos segurar a nossa opinião para o final, porque eu tenho muito pra falar desse filme. Então aí você imagina o tamanho da minha felicidade quando eu percebi o quanto de música tinha nesse filme. Você já deve imaginar como eu fiquei na frente da tela, né? Só que tem uma coisa que eu vou dar o braço a torcer, que é a trilha sonora do filme. Eu acho que blues é um ritmo muito envolvente, é um ritmo bem gostoso de ouvir, mas o excesso, eles pecaram, realmente, no excesso. Eles pecaram muito no excesso da música, de verdade. Então, no contexto geral, o filme é muito bonito de assistir. A música, ela combina com a história. O problema é que precisava tanta música? Na minha opinião, não. Então a gente começa acompanhando a história do Smokey e o Stack, que são interpretados pelo Michael B. Jordan, os irmãos gêmeos. E eu gostei bastante que ele conseguiu deixar as diferenças deles bem evidentes. Porque o Smokey, ele é mais centrado, ele é mais pé no chão, mais desconfiado. E o Stack é muito mais impulsivo. Então ele conseguiu deixar isso aí bem evidente, o que acabou sendo muito legal. Porque aí não fica parecendo que é só um personagem duplicado, né? Ele conseguiu deixar as diferenças bem evidentes nesse caso. Mas quem eu gostei muito no filme, que eu achei um personagem muito interessante, foi a Annie. Ela com toda aquela ligação dela com a espiritualidade, com cura, e ao mesmo tempo mostra ser uma personagem muito forte. Então eu gostei bastante dessa personagem por conta desses pontos. Então vamos começar a nossa resenha aqui no caderno, e eu já vou falar mais sobre o que eu achei desse filme. Então agora, um outro personagem que eu quero falar também é o Sammy, né?
Assim que eu vi esse personagem, eu já comecei a ficar com uma pulga atrás da orelha. E aí, conforme foi passando as cenas do filme, eu tive quase certeza de que tinha alguma coisa a ver. E aí eu pensei que talvez esse personagem tinha ligação com um caso real de uma, como é que se diz? Uma lenda, né, que tem sobre um cantor de blues. E eu fui pesquisar. E realmente o Sammy, gente, eu não sei como é que fala o nome dele, o pastorzinho, foi inspirado nesse caso real do Robert Johnson, que a lenda conta que esse cantor de blues, ele vendeu a alma dele pro diabo pra conseguir tocar como ninguém. Quando você sabe dessa história e você vê, não tem como você não pensar que tinha a ver esse personagem, e eu achei que tinha muito a ver, e eu já fiquei esperando alguma relação disso no filme, mas acabou não tendo, assim, nada explícito, né? Mas a gente sabe que eles falam que ele tem o poder com a música dele, né, e tal. Então, ele foi inspirado na lenda do Robert Johnson. Então, o filme, ele brinca diretamente com essa lenda aí do blues e com essa ideia de que ele tem um talento quase sobrenatural com a música, né? E eu gostei muito disso, porque eu já conhecia a história, né, por cima. Eu tinha pesquisado uma vez por conta de um episódio de Supernatural que tem, né, o Blues da Encruzilhada, que fala também desse mesmo cantor. Então o filme, ele não simplesmente pega a história e copia, né, ele transforma a ideia da própria mitologia e aí vem essa coisa aí bem interessante no filme. Então a música do Sammy, Jesus, a música do pastorzinho, quando ele começa a tocar, logo lá nessa cena do bar, depois que eles abrem o bar, né? Quando ele começa a tocar, começa aquela narração falando que existe uma crença, né? Que existe uma barreira entre o mundo dos vivos e os mortos, e aí essa barreira deixa de existir. É como se a música abrisse uma passagem, né? E essa cena, pra mim, foi uma das mais bonitas. Eu gostei bastante dessa cena, quando ele começa a tocar, porque aí começa a aparecer diversos personagens dançando, como se fossem representando, né, as pessoas que já estavam ali no bar, e algumas entidades, né, diferentes que aparecem, que eu acredito que seja as pessoas mortas, né, que para demonstrar essa passagem, né. Eu achei bem legal essa cena. There are legends of people born with the gift of making music so true. E aí, gente, o filme, ele tem 2 horas de duração, 2 horas e pouquinho de duração. E, cara, ele demora absurdamente muito pra começar a ficar interessante. E é difícil. Mas, assim, eu fiquei com a sensação o filme todo, sabe? Porque parecia que ele mudava muito de gênero. Que uma hora ele era filme de terror, não era terror, né? Ele puxa muito mais pra um suspense. Então, tipo, uma hora ele era suspense, depois era drama, aí depois era musical, aí era fantasia, e aí volta pro suspense, sabe? E aí fica essa bagunça, assim, eu fiquei com essa pergunta na minha cabeça praticamente o filme todo. Meu Deus do céu, que bagunça é essa aqui? Mas, né, vamos continuar. Eu juro que eu tentei o máximo assistir esse filme de mente aberta, sem estar influenciada pelas 2 opiniões que eu já tinha. Então, eu já sabia que tinha, quando eu fui assistir, eu já sabia que tinha muita música, então eu me esforcei bastante pra ir assistir. Eu não ia assistir esse filme, mas eu falei, não, eu preciso tirar minha própria conclusão. E com certeza essa daqui vai ser uma das melhores resenhas. Então hoje nós estamos falando de Pecadores. Esse filme é do gênero, eu acho até uma afronta colocar isso aqui. Mas pra mim, eu vou colocar. Mas pra mim, eu vou até colocar com outra caneta. Cadê minha canetinha preta? É como eu falei em outro vídeo. Eu vou colocar as classificações dos filmes de acordo com o que eles são, porém, se o filme me fizer sentir alguma outra coisa, eu vou colocar. Então, Pecadores pra mim não é um filme de terror. Ele passou bem longe desse conceito. Ele é mais um suspense e musical. Ele é muito um musical. E eu queria muito, assim, sabe, se eu tivesse a oportunidade na minha vida, um dia, de encontrar com quem produziu esse filme, falando que ele seria um filme de terror, e não ter avisado que ele seria um musical, eu juro. Se eu tivesse essa oportunidade, eu ia dar 3 tapas na cara da pessoa. De verdade. Mas enfim, eu e meus desabafos. Ele foi lançado em 2025. E eu ainda fui assistir alguns vídeos sobre o filme. Não pra entender o filme, porque eu acredito que eu entendi o conceito do filme. Mas pra saber se eu tava ficando doida. Eu queria entender o porquê desse filme ter tido tantas indicações ao Oscar. Como eu disse, eu não sou crítica de cinema, nem comentarista do Oscar. Mas eu queria muito entender o porquê de tantas indicações. O porquê do Michael B. Jordan ter ganhado como melhor ator. Eu não sei se realmente foi tudo isso, sabe? O filme, ele é bom, mas... enfim, vamos guardar a opinião maior pro final, né? Olha eu entregando tudo. Então, assim, ficou essa bagunça, né? Voltando lá ao ponto do filme. Ficou meio que essa bagunça. A gente tem algumas cenas que mostram bem pouco, assim, da vida dos irmãos. Então, tipo, a gente sabe que eles estão retornando pra cidade natal, porque eles estão deixando a vida de gangster. Eu
Eu acho que eu dei uma leve distraída em algum momento do filme, porque eu realmente não tô lembrada de ter explicado um pouquinho melhor sobre eles, né, na questão de por que eles estão saindo dessa vida ou qualquer coisa do tipo. Eu sei que eu dei uma viajada em algum momento, porque, gente, o filme tem 2 horas e ele enrola muito em muitas coisas. Eu achei que ele usou muita injeção de linguiça, entendeu? Então, alguns momentos, assim, eu realmente me distraí com alguma coisa e eu perdi alguns diálogos aí, então ficou uma coisa meio aberta. E eu juro, olha, eu não de forma alguma eu ia assistir esse filme de novo só pra trazer a resenha aqui. Então vocês vão ficar com a minha opinião desse jeito. Porque assim, eu consegui tirar uma conclusão? Não, entendeu? Então vamos nos ater aos fatos. Então aí a gente tem esse momento, né, deles retornando para a cidade natal deles, saindo da vida de gangster. Então a gente tem essa apresentação breve deles, aí a gente vê reconexões deles, né, que eles estão tendo lá, vendo as pessoas de novo e tal. E aí eles voltam para essa cidade para abrir esse bar, né, para ser um bar de blues, que eles querem que tenha música e tal, e eles voltam pra fazer isso. Aí eles compram o bar de um cara branco. E aí entra a parte do racismo, né? Que o filme, ele aborda diversos temas, então agora a gente começa a entrar num ponto mais crítico, de crítica do filme, porque ele fala muito de racismo e de segregação racial, essas coisas todas. Então, eles compram esse bar, que a gente vai descobrir lá na frente, que é uma pessoa racista, faz parte da Ku Klux Klan, e, enfim, pra vocês verem o sarceiro que tem até a Ku Klux Klan no bagulho, entendeu? Então, tipo assim, sinopse. 2 irmãos, eu tô viajando muito hoje, mas eu precisava falar, gente, porque esse filme aqui, ele realmente é de dividir opiniões. Então, 2 irmãos em busca, eu acredito que seja isso, hein, de, como é que se diz, não é melhorar de vida, eles estão tentando sair, né, da vida problemática deles, né, então, eles estão em busca de... Vai ficar como mudar de vida, mas não no sentido de que eles querem enriquecer nem nada do tipo, né? Mas de sair da vida de bandido pra sossegar o facho. Então, 2 irmãos em busca de mudar de vida retornam pra cidade natal com a ideia de abrir um bar de blues. E lá eles descobrem um mal escondido e que vai além do sobrenatural. Porque... Como eu disse, o filme ele aborda muitas questões, então uma das mensagens que ele passa é justamente essa, né, de que existem os monstros, no caso os vampiros, mas existem os monstros da vida real também, né, que a gente acompanha no filme. Os atores principais, o Michael B. Jordan, vou colocar 2 vezes, Michael B. Jordan, a Hayley Steinfeld, Miles Canton, a Hayley, ela é a Mary, né, e o Miles Canton é Caton, se escreve Caton, não é Canton. Se vê que eu sou muito boa, né? E que é o pastorzinho, né? O Sammy. E a Yumi, gente, se eu estiver pronunciando errado, vocês relevem. Mosako, que é a Annie. Que eu gostei muito dessa personagem aqui. Vou até fazer um destaquezinho pra ela. Eu adorei a personagem, assim, e a forma como ela se desenvolve no filme. Eu gostei bastante. Então, eu vi esse filme aqui na HBO Max. Então aí quando eles compram esse bar, eles vão inaugurar lá nessa noite, que é onde começa a ter os fatídicos acontecimentos com os vampiros, que aí é quando os vampiros aparecem. Só que quando os vampiros aparecem, já se passou aí mais de 1 hora de filme. Tá aí um segundo ponto que eu achei bem ruim, além da música, o excesso de música, que o filme demorou demais pra começar a ficar interessante. Por isso até que eu tive momentos que eu acabei me distraindo. Então, quando os vampiros aparecem, o vilão é o Hemmick. E assim, não que ele seja maravilhoso, né? Um super vilão. Mas a ideia dele, por trás do plano dele, né? O que ele quer realmente é bem interessante. Porque não é aquele vampiro que quer simplesmente sair matando todo mundo lá, mordendo o pescoço de todo mundo. Ele quer o Sammy. Ele quer a música dele, porque ele percebe justamente esse poder que ele tem com a música, que aparentemente os outros não têm. E aí começa a conectar com a questão do sobrenatural e também a questão cultural, porque aí os vampiros eles querem justamente aquilo que não pertence a eles querem se apropriar de uma cultura que não é deles. Eles querem a música, querem a cultura, eles querem a experiência. E aí entra esse ponto, né, de que o filme fala sobre apropriação cultural, como o fato da cultura negra sendo consumida, absorvida e transformada por outras pessoas, sem necessariamente reconhecer que era dos negros. Então, como uma metáfora, isso realmente funciona muito bem. E aí, quando eles aparecem, começa a ter a montoeira de música, os vampiros vêm conversar, eles começam a cantar, e aí
como eu falei, ele demora muito pra chegar nessa parte, né? Na parte que começa a ficar interessante, porque ainda não tá interessante nessa parte, pelo menos pra mim. Não era uma parte que tava tão interessante ainda. Então, pra mim, demorou bastante pra começar a engrenar de vez. Então, pra mim, demorou muito. E se eu não tivesse fazendo mais nada, com certeza eu teria dormido. Se eu tivesse assistindo esse filme deitada na minha cama, com certeza eu teria dormido. Porque, como eu falei, eles deram muita encheção de linguiça pro filme, quando eles poderiam ter sido um pouco mais direto. Mesmo que eles tivessem inserido aí um monte de musical no meio, não tinha tanta necessidade de enrolar tanto pra começar a ficar legal. Até porque o mais interessante que poderia ter falado no filme não foi falado, que é a história por trás dos irmãos, que acabou ficando meio que solto. Então, eu até parei pra ver a hora que realmente começava a ficar interessante. Gente, leva 1h40 pra começar a ficar interessante. O filme tem 2 horas. Se eu tivesse ido no cinema assistir, eu teria dormido também, com certeza. Por que eu digo isso? Eu dormi assistindo A Hora do Mal, que tem exatamente o mesmo problema. Não do musical, né? É que assim, que tem assim, basicamente um problema parecido, não é que ele tem o mesmo problema. E eu dei uma cochilada no cinema assistindo A Hora do Mal, por conta da injeção de linguiça, que é desnecessário, entendeu? Então acaba ficando cansativo, meio maçante, e aí você meio que, né? E aí foi aonde eu acabei me dispersando em alguns momentos, com certeza, porque tem coisa que eu realmente não me lembro. Então se eu estiver falando alguma besteira aqui, vocês podem me corrigir aí nos comentários, mas eu não ia assistir de novo. I'm sorry. Então, quando os vampiros aparecem, acontece uma cena que foi uma cena que me irritou demais, e foi quando realmente começou a ficar interessante, então eu fiquei mais presa, e aí eu comecei a me envolver mais no filme. E essa cena me deixou muito irritada, porque eu falei, gente, é sério que vocês estão aí conversando com um bando de vampiro, em vez de só fechar a porta na cara deles? Que é isso? E eu, fecha essa porta, em vez de ficar conversando, gente, pra quê? Você vai ficar debatendo e discutindo o assunto lá com o vampiro que quer te morder, quer te transformar. Não, ele fica lá dando papo ainda. Pelo amor de Deus, gente. Então agora que o filme começou a ficar interessante, a gente tem a participação da Grace, que é o que transforma o filme numa coisa interessante. Então, obrigada, Grace, por você ter tomado essa decisão e feito essa escolha horrorosa, né? Pra gente poder conseguir ter um pouco de empolgação no filme. Porque, assim, eles já conseguiram catar algumas pessoas que estavam dentro do bar, né? Eles transformam a Mary, que a Mary já estava lá dentro do bar, e aí como ela já estava lá dentro do bar e ela já tinha sido transformada, ela vai e transforma o Stack também, porque eles eram um casal, né? Só que é aquele negócio, né? Vampiro, então eles não podem entrar lá no bar sem ser convidados. Então, não é que ela consegue entrar, ela já estava lá, porém ela já tinha sido transformada. Perdi isso em algum momento também, que eu acho que eu perdi o lance dela sendo transformada, mas enfim, ela consegue entrar porque ela já tinha o convite, né? Teoricamente, ela já tinha um convite para estar ali. Então, ela transforma o Stack. E aí, quando eles estão lá conversando, eles começam a ameaçar a filha da Grace. Como eu disse, né? Ela fez uma escolha, assim, bem ridícula. Mas, assim, eles começam a ameaçar a filha dela, que não está ali no bar, falando que eles vão até ela para transformar ela também. E aí, a Grace se desespera e ela faz aquilo que eu acho que toda mãe faria, e eu acho super válido a escolha dela, porque se você para pra pensar como uma mãe, né, eu não sou mãe de gato e cachorra, mas assim, eu acredito que eu teria feito a mesma escolha e acho que toda mãe faria a mesma coisa. Então ela convida eles pra entrar, e aí deixa que eles precisam pra fazer um estrago todo que eles precisam lá dentro do bar. Então ela convida eles, e aí é uma decisão bem burra, bem ridícula, mas, né, é aquilo que eu falei, ela tá tentando salvar a filha. Então eu acho que naquele momento, o desespero dela falou mais alto, ela não pensou direito nas consequências, mas e aí eles invadem o bar. E é onde realmente começa a ficar interessante, porque a gente tem luta, a gente tem de tudo, né? Tem mordida, tem sangue, e aí realmente parece um filme de vampiro. Depois de 1h50 mais ou menos, é quando a gente vê o filme de vampiro. E essa cena da luta também é uma cena que eu gostei bastante. Não pelo fato de que tem sangue, nem nada do tipo, porque eu achei o sangue, assim, bem ridiculamente exagerado. Parecia... Ai, qual é o filme? Agora eu não vou lembrar, mas tem um filme que é puro sangue, assim, tudo, qualquer coisinha é sangue jorrando, assim, sabe? Eu não vou lembrar qual é o filme agora, não sei se é Hellraiser. Enfim, não vou lembrar. Mas, assim, eu achei bem ridiculamente exagerado, aquele monte de sangue todo. Mas a luta é o que realmente prende ali na tela, o que realmente fica interessante no filme. Eu gostei bastante. Fiquei triste pela Anne, porque ela acaba
tava indo de comes e bebes. Mas eu achei que ela foi brava, ela foi guerreira até o fim. Ela tinha feito também um pacto, né, com o Smoke, falando que se ela fosse transformada, que ele teria que matar ela. E aí ele tem que tomar essa decisão, porque ela é mordida, então ele tem que decidir se ele vai fazer o que ele prometeu ou não, e ele cumpre, né? E aí tem esse choque dele com o irmão dele, porque o irmão dele já foi transformado. E aí tem essa luta, acaba que muita gente morre, a Grace morre, depois de ter feito aquela escolha ridícula, acabou que ela não salva a filha, né? Mas ela morre, e aí o pastorzinho, o Sammy e o Smoke, eles conseguem, alguns vampiros acabam fugindo. A luta final do Sammy com o Hemmick é o que fecha a história dos vampiros. Então, eles percebem em algum momento que quando o Hemmick, ele é atingido, todos os outros vampiros sentem o que ele tá sentindo, e aí tem essa luta final que é do Sammy com ele, que aí ele acaba quebrando o próprio violão nele, e aí ele consegue derrotar o Hemmick. E aí o sol já vai nascendo, e aí acaba com todo mundo. Como eu falei, alguns vampiros fogem, mas a maioria estava ali, acabou morrendo todos. O Sammy acabou ficando sem o violão dele. Tem também um momento final do Smoke, que é quando ele enfrenta o cara que vendeu o bar pra ele, né? O cara não queria ter vendido o bar pra ele, porque ele era super preconceituoso, e a gente descobre isso lá, né? Conforme os vampiros vão contando as histórias de como eles transformaram as pessoas e tal. Aí a gente descobre que tem esse cara aí que ele é super preconceituoso, porque ele faz parte da Ku Klux Klan. Enfim, como eu disse, tem muitas camadas esse filme. Então, aí ele enfrenta esse cara aí, porque o cara vai lá pra matar todo mundo, né? Todos os negros que estão ali no bar. Ele é surpreendido por ele e ele acaba matando o cara também, mas ele também é atingido. E aí tem essa cena final dele vendo a Anne com um nenê que aparentemente é filho deles. Que aí, no caso, a Anne já tá no mundo dos mortos, né? Que ele matou ela. Um café gelado. Então, aí ele tem essa visão aí com ela e tal, e aí ela até faz uma analogia com ele, falando que ele acendeu um cigarro, né, enquanto ele tá lá nos minutos finais, e aí ela fala pra ele, né, que é pra ele deixar a fumaça de lado, que aí ele pode segurar a neném. Então, provavelmente, foi mais um momento da história que eu perdi, quando eu me distraí, porque eu fui pega de surpresa com esse neném aí que surgiu do nada. Mas aí, antes de morrer, ela fala pra ele, né, tem alguém do outro lado esperando eles e tal. E aí, ele tem essa visão aí com ela e o neném, que pra mim ficou meio que no ar, mas é aquele que eu falei, né, e eu não ia assistir de novo, gente, pra poder entender. Então, vamos finalizar aqui no caderno a minha opinião sobre esse filme. Então, eu acho que o filme, ele passa bastante mensagens importantes, né, ele aborda bastante tema interessante. Você acaba, no decorrer do filme, você acaba percebendo que Pecadores não é só um filme de vampiros, né? Isso daí ficou muito, muito em segundo plano, que foi mais quase que como uma ferramenta para o filme poder falar de outras coisas. Que aí tem o racismo, tem a segregação racial, tem religião, tem até a Ku Klux Klan, né? Tem a apropriação cultural, tem a história do blues, tem a história entre sagrado e profano, que é onde entra o pai do Sammy, né, que é um pastor, por isso que ele é chamado de pastorzinho. E tem essa ideia da cultura sendo desejada por outras pessoas que querem consumir aquilo sem necessariamente entender o que existe por trás dela, né. Então eu acho que o filme, ele respeita a própria proposta, só que ele não sei se ele entregou tudo isso de uma forma que funciona pra mim, né? Porque são tantas camadas que em alguns momentos eu senti que eu tava assistindo 5 filmes ao mesmo tempo. Então, assim, sendo bem justa aqui, com todas as pessoas que amaram Pecadores e também com as pessoas que detestaram Pecadores, porque eu acredito que seja mais um filme onde ele divide duas opiniões, que ou você ama ou você odeia. Só que existe também o fato de que você pode simplesmente ficar no meio termo, né? Porque eu consigo reconhecer que o filme é inteligente. Eu reconheço que a fotografia dele foi maravilhosa. Eu reconheço que a trilha sonora também é top, é muito boa. Eu consigo reconhecer várias ideias interessantes no filme, mas isso não significa necessariamente que eu amei o filme, entendeu? Por quê? É justamente por isso que eu acho que é um ponto muito importante para separar aqui. Eu consigo ver tecnicamente que o filme foi bom, mas ainda assim ele ser um filme que eu não gostei tanto de assistir. Mas por conta desses fatores que eu falei aqui pra vocês. Então eu vou colocar aqui a minha opinião, tão aguardada, porque assim, eu de verdade não consegui chegar num meio termo. Eu não amei, mas também eu não odiei o filme, porque assim, vou colocar a minha opinião e você vai, acho que vai dar pra entender. O filme, de verdade, eu não acho que ele entregou o que prometeu. E se eu pudesse questionar isso aqui, pedindo dinheiro de volta, se eu tivesse ido no cinema, com certeza era uma coisa que eu faria. Porque eles venderam um filme de terror, um filme de vampiro,
E no final eles entregaram um filme musical. Eu entendi que eles quiseram fazer uma coisa diferente, mas, gente, de verdade, o musical me quebra. Então, assim, ele trata bastante coisa interessante, bastante tema interessante, mas meio cansativo. Não acho que é o tipo de filme que você assiste sempre que passa na TV, por exemplo. Tipo, Busca Implacável. Esse filme é maravilhoso, gente. Eu assisto todas as vezes que passa na TV. Passa todo dia? Passar todo dia eu tô assistindo. Mas esse aqui não. Não é o tipo de filme que eu assistiria sempre. Talvez daqui a alguns anos eu assista de novo pra ter uma outra visão. Não sei, né? Quem sabe. Porque, de verdade, a questão do musical me quebra demais, gente. Demais. E aí, uma das opiniões que... Agora eu posso falar. Uma das opiniões era do meu marido. E ele tinha me falado que ele não conseguiu terminar o filme porque ele é que nem eu. Ele também odeia musical. E aí, quando começou a ter muito musical lá, aí ele parou o filme. Ele não terminou o filme. Então, vida, se você quiser terminar de assistir o filme agora, que você já vai ver essa resenha, fica à vontade, tá? E aí, a outra opinião era da seguidora que sugeriu assistir esse filme aqui, e foi justamente por isso que eu resolvi dar uma chance e tirar minha própria conclusão. E ela tinha falado pra mim que ela amou o filme, então assim, ela disse que era muito bom o filme e tal. Provavelmente o musical não é um problema pra ela, é pra mim, né? Mas assim, o final do filme compensa. Não o tanto de música que tem, né? Mas compensa você esperar toda aquela enrolação pra chegar no final, porque o final é muito satisfatório, né? Então eu acho que é uma conclusão, assim, muito boa. E não é que eu esteja em cima do muro com relação ao filme, porque eu realmente não consegui chegar em uma conclusão definitiva sobre se eu realmente gostei ou não do filme. Porque, assim, eu acho que nem cheira nem fede, sabe? Porque é um filme que pecou aí no excesso. Brincando aí com essa analogia dos pecadores, eu acho que realmente eles pecaram no excesso de música. Então vamos colar. Eu consegui fazer mais alguns cards aqui de uns filmes que eu quero falar. E aí eu já incluí aqui Pecadores. E eu não sei porquê, a minha impressão ficou horrível, mas fazer o quê, né? Então é isso. Temos aqui alguns spoilers dos próximos filmes que eu vou fazer aqui. E assim, comenta aqui o que você achou da resenha. Mas acima de tudo, me diga se você assistiu Pecadores e se você é do time que amou. Ou se você é do time que odiou o filme por conta desse excesso de música. Ai, gente, de verdade. Eu queria frisar tanto isso, mas é horrível demais, eu detesto. Então, pra quem gosta de musical, vai ser assim uma experiência maravilhosa, de verdade, porque como eu disse, né, o blues é um estilo musical assim muito gostoso de ouvir. Ele é envolvente, mas demais assim. Eu fiquei esperando a Branca de Neve sair de algum lugar lá pra cantar com os passarinhos, porque realmente parecia um filme da Disney, de tanta música. Então, a minha avaliação pra esse filme vai ser de 4 estrelas. Não, mentira. Vai ser 3 estrelas e meia. Já que eu já lancei isso aqui, agora eu vou aderir muito. Então, ele vai ser 3 estrelas e meia. E por que 3 estrelas e meia? Justamente pelo final. Porque o final compensa toda a enrolação. Ele não compensa o excesso de música, mas ele compensa a enrolação que teve no filme pra chegar até a luta final. E ele é muito satisfatório nesse sentido, porque a luta é muito boa. O que você vê lá acontecendo, assim, os bichos se pegando lá, é muito bom. Fiquei com dó da coitada da Grace, porque ela acabou se dando muito mal. Mas, né, como eu disse, ela acabou fazendo uma escolha baseada na função dela como mãe. E tem a cena pós-créditos. Eu gosto muito quando o filme tem cenas pós-crédito e eu geralmente perco. Vou descobrir só depois, mas nesse daí não. Eu fui correr atrás pra ver se ia ter alguma cena pós-crédito. E teve. E aí é quando a gente descobre que o Smoke não conseguiu matar o Stark lá na luta final deles dois, no combate dos dois. Ele não conseguiu matar ele. E a Mary é uma das que consegue fugir, né? Ela foge, então ela não morre lá junto com todo mundo. Então aparece o Sammy cantando, já bem idoso, ele cantando lá num bar. E aí é quando o Stark aparece com a Mary, já com outras roupagens e tal, porque aí já tá, né, nos anos 90, se eu não me engano. Eles têm uma conversa bem legal com o Sammy. Assim, a gente entende que ele não consegue chegar próximo do Smoke pra morder ele, porque ele tá com um amuleto que a Annie fez pra ele, e aí ele não consegue se aproximar muito dele por conta desse amuleto. Então ele não consegue morder o Smoke por conta disso. E o Smoke não consegue matar ele, porque, né, é o irmão dele. E aí ele faz o Stark prometer pra ele que ele vai deixar o Sammy em paz. E aí é onde ele acaba não matando o Stark, né? Ele deixa ele fugir, e é onde eles aparecem muitos anos depois lá. E aí eles falam que eles têm todos os discos dele e tal. E aí eles oferecem pro Sammy ele virar um vampiro, e ele nega, e eles simplesmente deixam ele e vão embora. Então, tipo, teoricamente, eles viraram vampiros bonzinhos, até porque ele já é um idoso, né? Então ele já não quer mais viver
eternamente aí como um vampiro, porque ele já tá cansado, né? E assim, Pecadores, uma coisa que realmente não saiu da minha cabeça foi a questão da música, porque eu realmente não entendi a necessidade de tanta música. Eu entendi que tem a questão da música e do envolvimento dela com os vampiros e que eles queriam aquilo que o Sam tinha e tal, mas, gente, sinceramente, não precisava de tanta música. Então, vai ficar repetitivo, porque é o tanto de música que tem no filme. Então, eu vou repetir muitas vezes mesmo. Então, assim, eu terminei Pecadores sem uma opinião formada completa. Tipo, eu não amei, mas também não odiei. Mas também acho que não é um tipo de filme que eu vou ficar assistindo sempre vou assistir e tal. Acho que provavelmente eu só vou assistir de novo daqui a muitos anos. A enrolação e o excesso de música realmente foi um pecado nesse filme, pra mim. Então eu não consigo dizer, nossa, é um filmão, né? Mas também não vou desmerecer o filme, porque, né, tem os seus pontos fortes. E assim, se eu pudesse resumir esse filme em uma única frase, seria: eu entendi o que você queria fazer. Eu só não sei se precisava cantar tanto pra poder me explicar. Então a página de hoje ficou assim, Pecadores. Eu ando fazendo algumas colagens extras aqui depois, então talvez depois em algum outro vídeo eu mostre como está ficando as folhas. Comenta aqui o que você achou dessa resenha. Se você assistiu Pecadores, se você gostou, se você não gostou. Se você tem alguma outra opinião sobre o filme, me conta aqui nos comentários. Não esquece de deixar o seu like pro YouTube entender que você tá gostando dos vídeos e poder continuar te entregando os conteúdos. E também pra ele poder entregar pra mais pessoas, porque isso me ajuda bastante. E me fala se você acha que o filme entregou aquilo que ele prometeu, se você acha que não. Acho que é uma boa discussão pra gente ter aí. E é isso. Eu vejo você no próximo café. Até a próxima.